E aí galera, beleza? Meu nome é Vanessa Argolo e esse é o Me Respeita. Quer respeito? Me respeita, pô. Hoje eu vou falar com a Maria Regina Monteiro, psicóloga. Nós vamos falar hoje sobre luto e perdas. Ela tem experiência pra caramba. Muito legal conversar com ela sobre esse assunto. Experiências no hospital, psicologia hospitalar, tanatologia, que é estudo da morte. Ela também é psicóloga clínica. Enfim, são 25 anos de... O tempo passa. Então, pessoal, abrimos inclusive para vocês, se vocês quiserem, tiverem dúvidas sobre o que a gente vai falar, escrevam aqui nos comentários. Não esqueçam de contribuir com o seu like, o seu comentário e compartilhando para ajudar aqui a Vanessa a divulgar o canal, beleza? Eu estava pesquisando ainda um pouco mais sobre o assunto. Uma primeira pergunta, né, que eu vou colocar aqui para você. Explicar um pouquinho sobre o que é o luto. Bom, primeiro que luto refere-se a um processo, né? Um processo de sentimentos frente a acontecimentos de transformações, mudanças. Então, não necessariamente só pela questão de morte, né? Mas também por questões até da fase do desenvolvimento. Quando a gente deixa de ser criança e vai ser adolescente, a gente perde algumas coisas do nosso corpo e começa a ganhar outras, mas mesmo assim isso é um processo de perda. Então, diante dessas situações em que a gente ganha e perde coisas todo o tempo, a gente pode ter sentimentos ambivalentes, tanto de alegria quanto de tristeza, por exemplo, tá? Então, você pode ter um momento... Muitas pessoas, inclusive, até mesmo com a questão da pandemia, viram coisas muito positivas na pandemia, né? O momento de ficar mais próximos da família, ter mais tempo para respirar, porque tinha muita gente que estava ligado no automático, fazendo coisas, e não tinha tempo para parar, para olhar para casa, para observar a família, observar a si mesmo, né? Então, isso provavelmente, em algum momento, pode ter trazido algum conforto, alguma situação de, puxa, que bom, consegui estar na minha casa, para as pessoas que efetivamente ficaram em casa e puderam ter esse privilégio, né? E que possuem casas que são passíveis de você ter alguma organização, alguma tranquilidade. Não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, né? Mas diante disso você acaba, né, tendo um misto de sentimentos. É uma coisa ruim que está acontecendo, mas eu estou tendo um lado positivo. Mesmo numa situação de morte, assim, quando a gente lida com uma situação de alguém que morreu, muitas vezes, no primeiro momento, a gente pode só focar nos aspectos negativos e ter aquele sentimento de perda e aquele vazio. Mas talvez também, em algum momento, você consiga se organizar e ver que também não teve só aspecto negativo naquela perda. Aquela pessoa talvez estivesse sofrendo muito com um estado de doença, e aí fosse um egoísmo seu querer que ela permanecesse ali. Você consegue se organizar melhor nos seus espaços. Se era alguém que tinha um certo domínio sobre você, e aí agora você começa a aprender a ser mais independente, por exemplo. Então, quando você começa a perceber que tem alguns aspectos positivos numa perda, inclusive de uma morte. Isso pode também gerar um sentimento de culpa em algum momento. Puxa, mas também fiquei, né, eu tô contente porque a pessoa morreu? Não, é isso que a gente tem que trabalhar muitas vezes, não é por isso, não é isso que pode estar acontecendo. É simplesmente que você está se sentindo capaz de fazer coisas sem estar ligado àquela relação de dependência que você tinha antes com a pessoa que morreu, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar em luto, a gente não vai pensar em luto como ele sendo passível de ser patológico, né? Porque algumas pessoas falam assim, esse luto é patológico. Não, a gente não é isso. Luto é todo sentimento referente a perdas e transformações, e nós vivemos processos de mudanças, e é natural que a gente sinta luto. O que vai transformar o luto num conteúdo difícil é o que ele pode transformar de complicador. Se eu já tenho uma estrutura de personalidade mais frágil, mais dependente, ou mais agressiva, colérica, pensamentos pessimistas, isso já faz parte da minha identidade, do meu jeito de ser, aí o processo de perda pode ter um impacto maior em ser um estopim para alguma doença mental, para um surto, ou para uma depressão muito profunda. Quer dizer, então eu já tinha um componente anterior. Então, muitas vezes, quando o profissional da saúde mental vai trabalhar com pessoas enlutadas, ele vai tentar perceber isso. Bom, deixa eu ver primeiro qual foi a circunstância, o que foi perdido. É uma coisa, pode ser um emprego, pode ser um casamento que acabou, né? É uma pessoa que morreu. Então, primeiro a gente vai entender o que foi perdido. E aí, diante disso, a circunstância que ocorre essa perda. Eu perdi alguém, se foi alguém por morte, foi uma morte violenta,
foi um suicídio, é uma morte que tem tabu, né? Então tudo isso é o trabalho do profissional de saúde mental, que vai desmembrar os conteúdos do luto para entender, bom, por que a pessoa chegou a esse ponto de enlutamento. E esse ponto pode significar o quê? Um embotamento afetivo, não consegue sentir nada, fica fechado em si mesmo, mais do que já era, mudou a sua rotina, não consegue mais comer, dormir direito, não consegue se relacionar com as pessoas. E aí, em cima da sintomatologia, a pessoa, o profissional está começando a perceber o quanto tem de complicador nesse luto. Então, essa questão da alegria e da tristeza vai passar muito pelo tipo de pessoa que você já se apresenta para o mundo. Né? Eu sei lidar com a minha alegria, lidar com a minha tristeza, onde que eu fico alegre, onde que eu fico triste. Quando isso tá perto, as minhas duas amigas falaram do processo de luto, de não enterrar e de não fazer o processo de velório, que é toda uma questão de despedida, né? Então isso mexeu muito mais com elas, né? E assim, o que seria, como lidar com isso, Gi? Eu acho que é uma grande questão, assim, sabe, para muitas pessoas. Uma pandemia, ela aconteceu de uma forma que para muita gente é uma novidade, né? A gente lidar com esse conteúdo para os dias de hoje, porque pandemias, epidemias acontecem há muito tempo na história da humanidade, né? Mas a gente tem uma tendência também, principalmente no nosso país, né? Mas todos os países acabaram sendo pegos de surpresa também. Mas principalmente o Brasil, né? A gente tem uma questão de não investir muito nas pesquisas. As pesquisas são colocadas em segundo plano. Então ocorre uma tragédia, a gente lembra dela, sofre por ela, fica um tempão, depois a gente tem a tendência a esquecê-la, né? E aí as pessoas não investem mais no que precisa ser feito, né? Que é o trabalho de você se prevenir, né? Ter que tomar cuidado, né? Até para quem é religioso, já leu a Bíblia, por exemplo, né? Tem aquela história lá das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, o sonho do faraó, não é? Que foi um aviso de que o Egito passaria por 7 anos de penúria, e aí foi bom porque foi interpretado o sonho e o faraó pôde fazer, né, com que aquele ano de riqueza fosse guardado para poder passar os 7 anos de penúria sem pobreza, né? Então veja só, foi através de um sonho. Agora imagina a gente tem dado de realidade e não consegue transformar isso numa ação, né? Então, como canta o nosso querido amigo Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade, não é mesmo? Mas vamos fazer o quê? Né? A gente tem que dar conta disso. Dentro dos países ocidentais, tem um historiador que chama Philippe Herrier. E o Philippe Herrier fez uma análise da sociedade ocidental. Né? E aí ele começa a falar um pouco dessa questão da morte, que a morte se transformando num tabu. Antigamente as pessoas morriam em casa, você participava de velórios, você tinha um ritual que acontecia até na própria casa, passava o cortejo pela rua, as pessoas, todo mundo participava. Com essa coisa do advento da tecnologia e da hospitalização, a morte foi ficando distante das pessoas, e as pessoas foram morrendo em UTIs, afastadas de seus familiares, né? Então o conteúdo da morte foi ficando meio que em segundo plano, assim. E por isso que a gente tenta ao máximo hoje em dia resgatar a humanidade dentro dos hospitais, né? Então, humanização hospitalar é trabalhar uma questão assim, né? Quer dizer, quantas pessoas vão lá visitar o seu familiar na UTI por meia hora, 15 minutos, e no dia seguinte o seu familiar morreu, né? E a importância do ritual. Então, em países como o nosso, todos os países têm rituais da morte, rituais de passagem, que é o momento da despedida, que é o momento de você ir ressignificando aquela perda. Então é importante esse ritual. Então hoje a gente tem um fenômeno que é você não poder fazer esse ritual, você não poder estar com essa pessoa, né? Então teremos que descobrir uma outra maneira, né, de como fazer esses rituais. Teve um pessoal, saiu até no jornal, que no momento em que seu familiar estava sendo enterrado, eles foram com os veículos na porta do cemitério e acenderam faróis dos automóveis para simbolizar que eles estavam ali naquele momento. Então tem pessoas que estão tentando descobrir outras formas de fazer o ritual, né, porque fica muito vazio. Então os sentimentos que podem acontecer aí, sim, é esse vazio, sentimento de culpa de não poder ter estado ao lado da pessoa, né, que passa pela nossa onipotência também, né, porque a gente tem um sentimento de onipotência. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Como se a gente fosse responsável e capaz de mudar a realidade. Mas a gente não é. E aí o ritual ajuda a gente a diminuir um pouco essa questão da onipotência. Então, não tendo essa questão agora,
vai ter que ser feito com um processo muito mais mental. Por isso que a questão da espiritualidade talvez até faça mais sentido nesse momento para algumas pessoas, quem tiver alguma fé, né, de você ter essa conexão com o outro. A pessoa que é perdida, um pai, uma mãe, essas relações são muito profundas. Então essa conexão que você tem com seu pai, com a sua mãe, é muito mais profundo do que só com aquele dia que ele morreu. Então eu acho que tem que partir daí, né? Tudo que eu vivi com esse meu pai, tudo que ele sabia que eu era e que eu sabia que ele era, né? Então, mesmo que em algum momento eu possa imaginar que meu pai se sentiu só e que eu não estava lá, podemos entender também que mesmo assim nós tivemos uma relação séria, profunda, importante e significativa. E aí prezar por esse tesouro que habita dentro de cada um, né? Da relação da convivência, né? Eu tinha uma relação ruim, eu não convivia bem. Então é um processo terapêutico mesmo, né? Vai ter que fazer uma terapia, né? Para poder fazer processos de ressignificação, perdões ou não perdões, xingar, desaforo, você com você mesmo e o terapeuta, né? Então é importante esse processo para você poder organizar esse sentimento e poder fechar esse ciclo. Porque uma morte, aí já pensando um pouco numa linguagem mais fenomenológica, eu gosto de uma palavra que eles usam que chama desfecho, né? O desfecho não precisa necessariamente um fim, ele fecha um ciclo para abrir outro. Então, se eu tinha uma relação intensa com aquela pessoa perdida, né, com a pessoa que morreu, morte de pessoas, tá? Então, agora a morte, ela fecha um ciclo, né? Porque eu não vou ter essa pessoa ali todo dia, mas eu posso ressignificar essa relação dentro de mim e o que dela está dentro de mim. Principalmente quando a gente está falando de relações parentais, né? Pais, quando a gente está falando de irmãos, de filhos, né? Onde eu reconheço essa pessoa dentro de mim, onde eu acho o meu pai dentro de mim, onde eu acho a minha mãe, às vezes é num traço físico, é numa forma da sua personalidade, né? E tem uma música, Vanessa, que eu gosto muito, do Skank, que chama Sutilmente, eu acho. E ele fala uma coisa assim: eu peço que não me mate, não dentro de ti, né? Quando você for não esquecer de mim, né? Então não me mate, porque uma hora que você pensa em você me faz viver. Então eu acho muito legal essa questão da gente, que a pessoa não morre se a gente fala dela, né? Então se eu conto para meu filho, para o meu sobrinho, para a nova geração quem foi meu pai, quem foi minha mãe, né? Quem foi essa pessoa, eu faço ela viver dentro dessa família, dentro do contexto histórico, né? Então acho que uma das coisas que a gente faz também é não matar a pessoa duas vezes, né? Porque às vezes a gente tem tanto medo de lidar com a dor do luto que a gente não quer mais falar da pessoa que morreu e transforma ela num fim. Ah, porque eu vou sofrer se eu ver a foto, eu vou sofrer se eu entrar em contato, né? E aí você mata ela de novo, né? Talvez você precise de um tempo para se reorganizar. Tudo bem, tem um tempo, mas depois é importante você lembrar que ela fez parte da sua vida, contar para as pessoas as coisas que você aprendeu com ela, os costumes que ela tinha, né? E aí ela se mantém no seio da família. Entendi. Nossa, que bacana. Legal esse contexto. Eu não conhecia isso de matar a pessoa várias vezes, assim, né? Nossa, loucura. E a gente às vezes faz isso, Gi, com a pessoa em vida, né? A questão do conteúdo da morte, do luto, até traz essa informação, né? Essas pessoas que guardam muito ressentimento, por exemplo, né? Quando a gente é muito ressentido, a gente se ofende, fica ressentido e fica lá anos sem falar com alguém, né? Ou até mesmo semanas, né? A pessoa tem que se rastejar, pedir perdão pra você, pelo amor de Deus, né? Nessa uma semana, essa pessoa pode morrer. Entendeu? Então, assim, cuidado, né? Cuidado com o grau de vaidade, cuidado com o grau de ressentimento, né? De orgulho, de ressentimento, de raiva. Cuidado. Todo mundo pisa na bola, ninguém é perfeito, nós todos temos dificuldades, problemas, né? Então a gente pode ressignificar até sentimentos de raiva, não seja uma coisa assim, que tenha sido muito violenta, muito agressiva. Mesmo assim tem que ser feito um trabalho, uma elaboração aí, né? Para que você não fique carregando conteúdo de vingança e ódio dentro de você, que também faz muito bem para a saúde mental. Não é nem uma questão religiosa que eu tô falando, tá, gente? É de saúde mental mesmo. Saúde mental, total. Porque a gente fica com tanto ódio e ele se volta contra a gente. A gente se suja, né, Gi? É uma forma de... O ódio, a mágoa, o rancor, eu entendo como coisas sujas, coisas escuras. Todos nós temos o conteúdo da agressividade. E é importante que a gente tenha para sobrevivência e imposição de limites.
Então isso é importante, faz parte da natureza do homem ser agressivo, e dos animais, de todo mundo. Então o que precisa é equilíbrio. A gente não pode negar também o nosso lado malvado, o nosso lado mal, porque se ele está lá, a gente quer esconder, ele vai querer sair de algum jeito. Então a gente tem que lidar com as nossas mesquinharias, com as nossas questões também, conversar com elas, dar colo para elas e limite. Olha, então você pode sentir raiva até aqui, daqui para frente não é legal mais, porque também não estarei fazendo bem para você mesmo. Então trabalhar esse conteúdo melhor, vamos colocar isso em algum lugar, faz uma ginástica, faz um exercício, quebra prato, dá soco no travesseiro. Né? E depois vamos pra frente, vamos embora. Então, uma outra questão aqui. Na sua opinião, o luto, que a gente até conversou também na gravação anterior, porque essa é a segunda que a gente está gravando, deu um pouquinho de eco, né, na outra, mas enfim. Na sua opinião, o luto virou um tabu na sociedade? Na verdade, existe uma falta de informação, né? Que hoje parece que tem se expandido muito mais. Eu conheço, por exemplo, quando fiz faculdade, em 1996, eu não discuti luto na minha faculdade, né? Eu fui fazer o curso separadamente. Eu nem sabia o direito que era tanatologia, né? Eu fiz o meu curso de tanatologia em 2009. E aí eu descobri esse termo e achei sensacional, e aí fui me aprofundar sobre o conteúdo da morte. Mas a pessoal da USP, por exemplo, já discutia há muitos anos. Tinha a professora do Rio de Janeiro, a Vilma da Costa Torres, que falava sobre morte e crianças, né? Como crianças lidam com a morte, e ela fez uma pesquisa maravilhosa, e ela trouxe conteúdos muito informativos de como falar de morte para criança. E depois tem a professora que é ainda em São Paulo, que é a professora Maria Júlia Kovacs, que trabalha lá na USP e é uma referência de tanatologia em São Paulo, né? Então, assim, esse conteúdo do luto e da morte, o que tem se tornado mais amplo, as pessoas têm conversado mais sobre isso, mas ainda precisa ter um longo alcance, né? De informações corretas, de entender como isso funciona, entendeu? Nós vivemos, todos nós, uma sociedade falocêntrica, valorizam falos, né? Machista, né? Bem masculina, né? Que valoriza as guerras, a violência, a guerra. Então, assim, estamos transformando isso, né? A gente está tendo uma visibilidade maior, as pessoas estão podendo falar mais, a gente tem estatuto da criança e do adolescente, que não existia no meu tempo, tem estatuto do idoso, tem estatuto do portador de necessidades especiais. Isso é um avanço para uma sociedade como a nossa, a gente conseguir, né, ter estatutos de defesa das pessoas, né, das pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que o processo de luta e morte também vem sendo agora mais discutido. O que a gente precisa tomar cuidado é justamente com isso, quer dizer, de não transformar isso, né, de não fugir do assunto. Em função do advento da internet, que trouxe conteúdos muito bons, mas também traz conteúdos muito difíceis, a gente tem uma coisa de valorização do corpo, do eu, e tira foto pra tudo, e faz selfie pra tudo, né? E aí a gente fica criando elementos de ilusão, como se a gente não morresse, se fosse imortal, né? Também pensar na morte todo dia, a gente não consegue fazer isso, porque a gente também entra numa depressão sem fim, né? Por que eu existo se eu vou acabar? Né? E, na verdade, não é isso que a gente tem que fazer, né? Na verdade, a gente tem que procurar se aprofundar nas coisas, né? Não ser superficial, nem ficar focado só na questão de uma aparência que daqui a pouco também vai acabar, vai ficar velhinho, né? Também vai. Então, meio termo. Eu me cuido, eu me amo, eu me olho, mas eu também penso sobre as coisas da vida, me aprofundo um pouco mais, eu tento filosofar um pouco sobre os conteúdos, por mais que a nossa sociedade queira fugir da filosofia, da antropologia, da sociologia, não é? E a gente tem que procurar se aprofundar, na verdade, não fugir sobre os assuntos. Ser culto, conhecer as coisas, não é ruim, não é ser soberbo, né? É você ser conhecedor, ter curiosidade, né? Conhecer coisas da humanidade, conhecer coisas das nossas descobertas e se autodescobrir também. Então, para onde eu vou, o que eu tô, por que eu tô aqui, para onde que eu, né? Isso são pensamentos interessantes que você pode responder com a religiosidade, com a espiritualidade, da sua forma, mas só de pensar, se debruçar sobre isso, já pode amenizar um pouco o medo de lidar com a questão da morte. Eu acho que essa questão do narcisismo que você citou, quer dizer, nós precisamos do narcisismo de alguma forma para a gente ter um amor próprio, uma sobrevivência de algumas coisas, e não tem como a gente lembrar disso. Porque o bebê, quando nasce, ele tem que ser tratado como o rei do universo e ele morre.
Só que depois ele tem que ser castrado, porque ele tem que entender que existem outras pessoas, a mamãe vai no banheiro, ela não está lá disponível só para o bebê 52 horas da vida, não é? Então é importante o limite. Então a gente tem que saber lidar com isso, o mal-estar da civilização, minha gente, como dizia Freud, entendeu? Bom, a origem, né, e tudo mais, a gente falou disso também no outro, né, da origem, como surgiu, aí você falou um pouquinho sobre o Winnicott e tudo mais. Você poderia falar novamente? Na verdade, assim, quando a gente vai trabalhar a questão do luto, assim, né, uma das primeiras coisas que a gente também vai observar é um trabalho que o Bowlby fez em meados da Segunda Guerra, quando ele foi chamado para trabalhar com crianças que haviam perdido os pais na guerra, né? E aí, em cima disso, ele fez várias observações dessas crianças que ficaram afastadas dos pais muito cedo. E aí ele foi trabalhando a teoria do apego, né? Então, uma das questões que a gente vai prezar quando a gente está lidando com alguém que está tendo uma perda, assim, é como está essa questão do apego, né? Então, tanto o Bowlby quanto o Winnicott desenvolveram teorias falando sobre desenvolvimento infantil, porque as nossas primeiras relações de apego vai acontecer com a mãe, né? Ou com o nosso cuidador, quem faz esse papel. A gente gosta muito da linha de teoria do Lacan, que o Lacan fala não de pai e mãe, figura concreta, ele fala de posição materna e posição paterna, né? Então, quem é que faz aquele papel do acolhedor e quem faz aquele papel organizador, castrador, de aqui você não pode ir mais, né? Então, não necessariamente pai e mãe fisicamente, mas aquele que cuida, né? Então, como é que se desenvolve essa linha de apego dessa criança com esse cuidador, né? É um apego ansioso, é um apego que traz mais insegurança do que segurança, e aí essa criança vai aprendendo a se apegar àquele conteúdo de uma forma angustiada, com medo de perder. Isso vai se repetir, inclusive, nas relações afetivas amorosas, né? Se eu sou uma pessoa que grudo no outro, quero aquele outro comigo o tempo todo, quero ele controlar ele para mim. Então, isso fala de uma situação de apego, né? De um apego ansioso, de um apego que vai, né, para uma linha em que o outro não pode existir sem mim. Então, se o outro morre, eu morro junto. Como é que funciona, né? Então, quando eu falo do Winnicott e do Bowlby, eu estou falando nessa linha, né? De quando a gente vai pesquisar como está essa pessoa lidando com luto e está tendo complicadores, eu vou observar, bom, como é que é a linha de apego dela, como é que ela se apega às coisas. Então, principalmente nesse conteúdo, tá? O tempo desse luto para cada pessoa, como funciona, né, nesse sentido, assim. Porque cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua forma de lidar com isso, né? Tem algumas pessoas, assim, alguns teóricos, alguns cientistas que estabelecem um tempo, que falam de 6 meses de luto, é o esperado, mais normal, né? Mas não podemos falar sobre isso de uma forma tão concreta, né? Todos esses elementos anteriores que a gente analisa, o vínculo com a pessoa perdida, a idade da pessoa que está ficando, né, enlutada, se é um viúvo, se é um filho, se é um pai, quem está perdendo o quê, né? Quer dizer, então o sexo, a idade, tudo isso vai influenciar em como essa pessoa vai enfrentar o luto e os recursos que ela está utilizando. Então, a gente não pode determinar um tempo. Vai durar tanto tempo. Não. Tem um processo que é agudo. Ele dura mais. Agora, tem uma outra questão que eu acho bem interessante, que é a gente pensar assim, uma perda de alguém, principalmente se for alguém importante, você nunca vai ter ali 100% do seu organismo recuperado depois de uma situação como essa, né? O que a gente tem é que a gente vai melhorando a questão do trauma da perda, daquela dor da perda aguda, e a gente vai canalizar nossa energia amorosa, libidinal, para outros objetos. Mas aquela lembrança fica lá, né? Aquele sentimento, aquela lembrança da perda. E aí, às vezes, você ouve lá uma música do Roberto Carlos e lembra do seu pai, da sua mãe, e aí você tem aquele choro agudo, você está numa formatura feliz e suas lágrimas caem loucamente, né? Você está numa situação feliz e você sente uma tristeza imensa porque você lembra daquela pessoa perdida, entendeu? Então não é que você vai ficar ali 100%, né, não, estou curado do meu luto. Não, o luto é um processo, ele fica lá e fica guardado. Você é uma pessoa que passou por um processo importante, foi intensa essa perda, então em alguns momentos ela ainda vai doer a mente, ela pode dar uma fisgada, entendeu, no coração. Importante a gente ter sempre
a possibilidade de falar do assunto da morte, falar da pessoa que partiu, falar desse sentimento, não ficar guardando tudo dentro, né? Se não consegue conversar com alguém da família, com algum amigo, vai na terapia, conversa com o terapeuta, né? Vai dando significados para essas perdas e vai construindo as suas coisas, né? Porque o que acontece? Um dos sintomas mais graves é a desesperança. Aí eu me desmotivo e me desligo de tudo. Aí isso não é legal, porque aí eu penso assim, bom, por que eu vou fazer tudo isso? Porque daqui a pouco eu vou morrer, eu perco tudo mesmo, quem eu gostava, para quem eu fazia não tá mais aqui. É uma relação de dependência, né? Você tá colocando toda a responsabilidade da sua vida no outro que morreu. Meu Deus. É, complexo, né? Nossa. O que recado você daria, assim, deixaria para as pessoas nesse momento, pessoas que já perderam entes queridos, durante essa pandemia, ou até mesmo nesse ano que tiveram várias outras coisas antes até da pandemia, né? Eu acho que assim, primeiro é importante estar sempre atento a si mesmo, ao seu corpo, a como ele está reagindo, porque às vezes a gente não associa a situação de pânico, medo, a pandemia, tudo que está acontecendo. Às vezes a gente pode ter a ligeira ideia de que estamos fortes, de que está tudo bem, não está acontecendo nada comigo, então eu estou bem, tudo certo, e na verdade às vezes não está. Aparece nos sonhos, você começa a sonhar demais, tem os pesadelos, você começa a ter os comportamentos em casa mais compulsivos, mais manias, fica mais crítico. Então pode ser alguns sintomas de enclausuramento, de estar muito tempo em casa, com medo de pegar uma doença, né? Para as pessoas que perderam pessoas, efetivamente, assim, eu acho que muito importante a questão da espiritualidade, né? Não só a questão de religiosidade, mas a espiritualidade, né? Que é esse transcender o pensamento do concreto e do materialismo, né? Sim. Da coisa material. Mas tentar pensar em algo um pouco maior, se conectar com as pessoas que foram, né, perdidas de uma outra forma, seja num ritual, numa música, num incenso, numa oração, né, mas se conectar, agradecer, né, tentar alguma conexão nesse sentido do seu próprio espírito, da sua própria alma, com o que foi perdido, né, de uma forma genuína, respeitosa, amorosa, deixar emanar amor, né, então acho que é importante, né, se você não conseguiu fazer seu ritual, você fazer o seu próprio ritual, né, do seu jeito, na sua casa, do jeito que você gosta, de uma forma que seja bom para você e para sua família, se outras pessoas quiserem participar disso. E se tiver sentido uma dor muito intensa que precisa ser compartilhada, fazer terapia, né, procurar uma ajuda psicológica. Tem muitos profissionais da psicologia que estão atendendo online, tem grupos fazendo trabalhos voluntários de psicólogos, né, que depois a gente pode até te passar um link para você colocar no Me Respeita, que tem uns colegas que estão fazendo grupos. Eu tenho ex-alunos que já são formados e abriram consultórios e estão fazendo esses atendimentos gratuitos. Claro que é um atendimento que tem um período, né, porque também a gente precisa sobreviver, né, pessoal? Então, assim, eles lhe dão aí um número de sessões, pelo menos para você se organizar, né, e aí depois, se você vê que é legal, que você gosta, você, né, contrata um serviço e tal, e segue em frente o tratamento. Mas acho que isso é muito importante. Então, tratar das questões da espiritualidade, tratar das questões da saúde mental, fazer as coisas que gosta, né? Sim, com certeza. Obrigada. E pensar mais sobre a morte, né? E votar direito. Isso. Esses processos a gente precisa pensar e estudar mais, né? Fala sério. A gente precisa votar direito, a gente tem que entender que, assim, a gente pode focar na espiritualidade, existe um Deus, mas Deus é Deus. Não vamos tratar homens como mitos, né? Porque não existe isso. Homens são homens, seres humanos, e principalmente os nossos governantes estão aqui para trabalhar, são profissionais e tem que trabalhar como todos nós, né? Nossos patrões não ficam chamando gente de mito, não é? Então a gente também não vai ficar chamando políticos de mito, nenhum. A gente tem que chamar políticos de trabalhadores que tem que cumprir o que prometeram, que tem que cumprir o que nós precisamos, que tem que pensar no coletivo, não em si mesmos, né? Esse sim é um narcisismo grave, né? Aquele que faz pessoas morrerem, que machuca pessoas, que coloca pessoas em risco de vida, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não é só ser panfletário político, não é nessa questão que eu estou falando. Porque política está em tudo, ela interfere na nossa vida. A gente pode até falar, não me misturo com política, mas ela vai se misturar na sua vida, vai afetar seu dinheiro, vai afetar sua saúde, você não vai ter para onde ir, não vai socorrer sua família. Então cuidado, gente, vamos amadurecer. Não podemos esperar dos nossos governantes mitos, sim homens que têm que trabalhar. Exatamente.
Amiga, muito obrigada mais uma vez, de verdade. De verdade. Valeu. Todo coração. Valeu, Vanessa. Obrigada a você, viu? Um beijo. Me respeita, pô. Me respeita, pô. É isso, galera. Se vocês gostaram, deixem aqui suas dúvidas ou então mais sugestões pra gente, para que a gente traga aqui outros profissionais pro canal, para nos ajudar nessa busca pelo respeito. O respeito por si mesmo, o autocuidado, para que eu sim consiga respeitar outras pessoas, amar outras pessoas também. Beleza? Quer respeito? Me respeita, pô. Até o próximo vídeo.